Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 5 ao versículo 7. 2 Coríntios 13, 5 a 7. Farei a leitura. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. O apóstolo Paulo escreve essas palavras à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava passando uma situação totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Eles foram chamados para a graça de Deus, eles foram chamados para viver na liberdade em Cristo. Só que o estilo de vida deles, em vez de viver na graça de Deus, eles transformavam a graça de Deus numa vergonha. Nós temos a liberdade em Cristo, só que as pessoas ultrapassavam essa liberdade e transformavam a liberdade dada em Cristo em libertinagem. Então, todo mundo fazia o que bem entendia, todo mundo cumpria a justiça segundo a sua própria ótica e não segundo a ótica de Deus. E para essa congregação, Paulo fala: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos, ou seja, vocês, entre vocês, vocês precisam fazer o check and balance, ou seja, fazer uma prova para ver se realmente você está na palavra de Deus. E Paulo fala, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Será que Jesus está sendo percebido no seu coração? Será que eu tenho essa sensibilidade de perceber que Jesus está comigo? E muito mais, será que o meu vizinho, a pessoa que congrega a mesma igreja, será que ele é capaz de enxergar o Jesus que está dentro de nós? Essa era a indagação do apóstolo Paulo em relação à igreja. Quando eu morava nos Estados Unidos para fazer o mestrado, eu sempre tinha um costume. Antes de viajar para qualquer outro lugar da cidade onde eu morava, que era a Virgínia, eu levava com todo carinho a camisa da seleção brasileira. Por quê? Lugar que seja praia, seja outra cidade, ao vestir essa camisa do Brasil, o que eu queria mostrar? Primeiro, eu queria me identificar brasileiro. E você, sou brasileiro. Tive até a oportunidade de alugar um carro ali no Orlando, e o inspetor que vai liberar o carro, o cara era brasileiro. Ele olhou minha camisa, você é brasileiro? Sou. Olha, tem um carro novinho, não vou dar o melhor carro que está aqui. Aí ele entregou, Eu falei, oxa, que bom ser brasileiro nessa hora, meu amigo lá. Nós, pelo menos eu, uso a camisa para falar que sou brasileiro, para identificar outros brasileiros. E essa passagem fala, olha, você precisa examinar. O que significa? Você precisa vestir a camisa de um cristão. E quando você veste essa camisa de cristão, você está dizendo ao mundo, eu sou cristão. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. E quando você veste essa camisa, não somente você declara quem você é, a sua identidade em Cristo, você quer identificar outros irmãos que estão na mesma fé. E a ênfase que eu quero trazer aqui, como é que eu consigo identificar
Ou como é que eu posso examinar o meu coração para saber se estou na fé certa? Como é que eu posso provar que eu sou um seguidor de Jesus Cristo? Como é que eu posso perceber se realmente Jesus está no meu coração? E a palavra-chave é a sintonia. Muitos de vocês, quando você compra um carro novo, ou um carro que você nunca andou, você quer ouvir um rádio, o que você faz? Você vai ligar o rádio, a sua FM, e você vai sintonizar. Aonde? Na estação onde você quer ouvir. Por exemplo, se eu quero ouvir música clássica, que eu gosto, eu coloco na Cultura, 103.3. Se você quer ouvir outro tipo de música, você vai sintonizar até chegar naquela estação onde você gostaria de ouvir a música. Seria muito esquisito eu achar a Rádio Cultura numa frequência, numa sintonia totalmente errada. Imagine, 91.9, eu vou lá, quero ouvir a música clássica, aí eu falo, o que está acontecendo? É louco uma pessoa querer achar música clássica no 91.9. A mesma coisa acontece, meus filhos. Nós precisamos estar sintonizados. Sintonizado com o quê? Sintonizado com a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. A única maneira de você examinar você mesmo, a única lei, a verdade que nós seguimos, até nós, pastor, todo mundo, nós seguimos a palavra de Deus, a Bíblia. E o que a ênfase que o Paulo está colocando a nós é que você está sintonizado com a palavra de Deus? Você está de acordo com a palavra de Deus? Se a Bíblia fala A, você replica falando A? Se a Bíblia fala C, você está dizendo C ao mundo? Se a Bíblia diz beabá, você está dizendo beabá para o mundo? Ou a Bíblia fala A, você está falando Z? A Bíblia fala C, não, é C cedilha. Nós precisamos realmente averiguar o que nós estamos falando da Bíblia, se essa palavra está condizendo com o que está escrito. Muitas pessoas de hoje, o que acontece? Nós vivemos no puro achismo. Nós temos vários sites, várias mensagens, nós temos o fake news, mas também temos o fake gospel, ou seja, fake palavra de Deus, que cada um interpreta a Bíblia conforme o seu desejo. Isso levou a turma do Coríntios, não ia falar Corinthians, mas levou a turma do Coríntios naquela libertinagem, né? Quase está por aí, Corinthians. Porque eles transformavam a graça. Eles, em vez de falar o A daqui, falava B, em vez de falar o D daqui, falava o Z. Eles manipulavam a palavra de Deus conforme eles queriam. Meus irmãos, como eu sei se eu estou usando a camisa de Jesus da maneira correta? Como é que o irmão do lado reconhece que você é um cristão legítimo? Como é que colegas de trabalho, como é que colegas de faculdade, amigos podem reconhecer que você realmente é um seguidor de Jesus Cristo? A única maneira é se você está sintonizado com a palavra de Deus. Tinha um colega que frequentava a igreja coreana e vários motivos ele resolveu não frequentar mais a igreja coreana. A
A igreja coreana tem suas peculiaridades, ou seja, toda igreja tem o seu defeito. Não existe uma igreja perfeita aqui na terra. Enfim, ele saiu para os motivos particulares e ele começou a frequentar uma igreja pentecostal, uma delas ali na região do Brás. E toda vez que falava com ele, minha igreja é assim, né, como as igrejas coreanas, as pessoas são falsas. Minha igreja lá, as pessoas podem louvar, aqui todo mundo fica quietinho, nem abre a boca. A igreja lá, as pessoas podem orar, aqui se você orar alto, as pessoas ficam enxergando. Aí, um monte de coisa. Eu não tenho liberdade, etc, etc. Aí eu só ouvia assim, sim, Aí um dia, o irmão parou de falar da igreja dele, né? Falei, caramba, o que aconteceu, né? Fiquei muito curioso. Falei, irmão, como é que está essa igreja lá? Eu não estou mais frequentando, né? Por quê? É que o pastor lá, ele sempre pregava, e o pastor de lá, ele pediu para o povo ler a Bíblia. Então o povo foi ler a Bíblia, e uma amiga dela, que frequentava a igreja, ele começou a ler a Bíblia. E ela, olha, que legal, que legal, que legal. E ela foi identificando esse erro, aquele erro. E a irmã chegou assim para ele, puxa, a leitura da Bíblia foi reveladora para mim, né? Por quê? Achei muitas coisas erradas. Aí o irmão crente que muitas coisas erradas acerca da vida da pessoa, não. Eu achei muitas coisas erradas acerca da palavra do pastor. Eu falei, como assim? Por acaso o pastor não está condizendo com a palavra de Deus? Pelo contrário, a Bíblia está contradizendo tudo que o pastor fala. Aí ele falou assim, opa, então isso é alarmante. Se um pastor está falando o que não está na Bíblia, então está errado, né? Ou seja, algo precisa ser feito. Só que a conclusão da irmã foi, a Bíblia está errada, meu pastor está certo. A Bíblia está errada, o pastor está certo. Essa é a sintonia, faltou sintonia. A palavra é a luz, é a nossa referência, para que nós possamos voltar novamente para Cristo, para que nós possamos examinar e realmente ver se eu estou pedindo uma coisa errada ou não. A palavra é a referência se até os meus pedidos que faço a Deus está condizendo com a palavra de Deus. Imagina eu vivendo na maior liberdade, maior libertinagem. Senhor, eu quero ficar com 2 mulheres ou 3 mulheres. Estou na maior dúvida, Senhor, se é A, B, C. Eu quero ficar com as 3, será que eu posso ficar com 3, Deus? Ou seja, nós começamos a pedir coisas absurdas a Deus. Quando você não está em sintonia com a palavra de Deus. Nós caímos num hedonismo tal que eu, se estou machucado, só eu, Senhor, estou machucado, aquela pessoa me machucou, ela não quer enxergar se a pessoa está errada. Você não quer enxergar o contexto que você é a causa do problema, mas para você é o outro, sempre o outro, e você clama a Deus, ele está errado, aquela pessoa está errada. Só que a palavra, se você vê a palavra, você está errada. Tudo problema é outro, quando você não está em sintonia com a palavra de Deus. Quando você começa a ficar sintonizado com a palavra de Deus, quando você está harmonizado com a palavra de Deus, não é o outro que você vai enxergar você mesmo. Você vai calar a sua boca. Quando o louvor santo, 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 holy, 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 coru, coru, coru. Quem há de levantar a cabeça para o Deus Santíssimo? Que todos os joelhos possam se curvar diante a santidade de Deus. Ai de mim, pecador. Não é, quero os meus direitos, Deus. Cadê os meus direitos? Paguei meus dízimos. Por que você não está fazendo a sua parte se eu fiz a minha parte? São pessoas que não estão sintonizados,
não estão engajados, não estão entendendo a palavra de Deus. Eles estão inventando a sua própria Bíblia. Meus irmãos, a palavra que está, a luz que está saindo aqui, essa luz branca, precisa estar em mim, e essa mesma luz branca precisa ir para lá. Se a luz branca chegar em mim, mudar para azul, alguma coisa está errada. Em vez de você pregar o branco, você prega o azul para outras pessoas. Nós estamos fazendo a coisa certa. O tema de hoje é: quem crê certo, vive. Acho que ninguém leu. Vamos lá. Quem crê certo, vive. Se nós estamos vivendo errado, é que talvez é porque você ou eu, nós estamos crendo na coisa certa. É tudo menos Jesus. Se algo de errado está acontecendo na minha vida, é porque não está condizendo com a palavra de Deus. Eu levei uma turma de jovens, numa outra igreja, para uma palestra de um teólogo católico, o nome dele é Chung Song Mo. Ele escreveu um livro chamado Se Deus Existe, Por que há pobreza? Não é? Se Deus existe, por que tanta gente sofrendo? Se Deus existe, por que Ele não pode, num piscar de olhos, acabar com a pobreza, acabar com o sofrimento? Esse foi a tema e tudo. Curioso, fomos lá ouvir um teólogo católico para ver o que ele fala. A primeira afirmação dele foi a seguinte: nosso Deus, pelo menos o Deus dele, né, não é onipotente. E aí, pessoal, qual seria a sua reação se alguém disser para você: nosso Deus não é onipotente? E ele começou a falar conceitos, e muita gente ficou meio confusa. Mas deu para entender qual que era a linha de pensamento dele. Que Jesus, Deus, em vez de usar do seu poder para transformar as pessoas com sua força, Ele se abdicou da sua onipotência para chegar aqui para morrer na cruz. Deu para entender a linha dele. Mas, vira e mexe, as pessoas ouviram coisas que não estavam acostumadas. Aí, no final da palestra, os jovens chegaram até mim: pastor, esquisito, está tudo errado. Não foi eu que aprendi, não estou acostumado a ouvir essas coisas, pastor, tem uma coisa esquisita. Sim, tinha algumas coisas esquisitas. Eu falei para eles: tá bom, então me pontue, me fale um ponto que estava errado. É tudo. Não, fala. Você não falou que estava esquisito, não estava estranho, algo diferente acontecendo? Então me fale. Só me fale o que estava errado. Ninguém foi capaz. As pessoas vão na igreja no piloto automático, sempre ouvindo a mesma coisa. E quando sai um pouquinho, as pessoas ficam todo mundo: não é. Mas não sabe identificar o que está errado. Aí eu falei para os jovens: primeiro, pontue o que está errado. Segundo lugar, me dá um embasamento bíblico. Não consigo identificar o que está errado, muito menos a palavra de Deus. E a gente fala que é cristão. E a gente pensa que, não, estou fazendo certo, então vai dar certo.
Estamos muito longe. Vamos examinar o nosso coração. Nós não conseguimos reconhecer se uma pessoa trazer um evangelho esquisito. Nós não sabemos nos defender. Talvez essa seja a nossa realidade. Os posts que a gente faz, a gente replica, compartilha os posts legais da Bíblia. Será que é aquilo mesmo que a Bíblia está falando? A gente precisa pensar. Aí, por que é tão difícil a gente falar de Jesus? Porque que quando os pastores falam, pessoal, precisa evangelizar, vamos evangelizar, por que é tão difícil falar de Jesus? É que na verdade, nós não conhecemos. É muito difícil você falar de um assunto que você não conhece, sim ou não? Lembra aqueles seminários que você preparava na faculdade de última hora? Tem um monte, né? Aí cada um divide e você não sabe o que você tem que falar. Você pegou horas antes a palestra, dividiu 6 caras para apresentar e o cara entregou, olha, essa é a sua parte. Aí você vai no enrolation, bromation, né? Você vai lá, então, segundo, você fala, não falou nada. Não é? É porque você não entende o assunto. Como é que é? Quando os nossos filhos perguntam, pai, o que é isso? Ou uma outra pessoa chega, o que a Bíblia fala sobre isso? Será que a gente vai no nosso embromation? Sabia, não sei o quê. Aí você leva, mas o fim do mundo está chegando, aí fica esperto. Será que essa é a nossa realidade? O Brasil, quando eu fui estudar lá fora eu percebi que o mundo vê o Brasil como um país que está quase no final do analfabetismo, ou seja, 93% da população é letrada. Falta pouco. Falei, caramba, nosso país está muito bem lá fora. Mas para uma pessoa que mora aqui sabe que muitos de nós talvez estejam em escola, foram escolarizados, mas a maioria da população, nós temos essa nomenclatura de analfabetismo funcional, né? Ou seja, a pessoa mal lê o seu nome. A gente fala, lê o seu nome, alfabetizado. E qual a diferença de uma pessoa letrada de uma pessoa semi-letrada? A pessoa semi-letrada, ela não sabe seus direitos, seus deveres. Quando acontece algum problema na conta de telefone, a pessoa talvez seja capaz de reclamar alguma coisa, mas ela não vai ler o contrato, uma coisa, ela não vai ter capacidade de ler o contrato e zelar para os seus direitos. Não é verdade? Ela vai ser, de uma certa maneira, manipulada para as pessoas que conhecem a lei. Coitado. Né? Você vê o direito trabalhista. Quantas pessoas, a pessoa sai e vem uns advogados esquisitos do trabalhista e vem tirar proveito da situação. E a pessoa não sabe. É vítima. Meus irmãos, e quanto à Bíblia? Você se considera uma pessoa letrada na Bíblia? Ou será que nós não somos analfabetos, ou sejamos analfabeto funcional, ou nós somos pessoas funcionais que só sabemos ler a capa da Bíblia? Como é que nós vamos zelar os nossos direitos, os nossos deveres perante com Deus, perante a sociedade, se nós não sabemos o que está escrito aqui nessa palavra? Seremos igual. Não sabemos direito. Mas a questão é, até quando? Se você é novo na fé, talvez tenha a sua razão, mas estamos 5, 10, 20, 30, 40 anos na fé. E nós não sabemos onde fica Deuteronômio. O quê, pastor? Você me xingou, né? Não, é Deuteronômio. O quê, pastor?
Até lembrei de uma piada, né? Mas não vou falar, né? A piada era assim, um professor chegou ali na criançada e falou assim, quem derrubou o muro de Jericó? Quem derrubou o muro de Jericó? Aí a criança, não fui eu. Aí a coisa foi subindo, aí o professor falou para o diretor, olha, as crianças falaram que não foram elas que derrubaram o muro de Jericó. Foi você, professor? Também não fui eu que derrubei. Assim vai, a piada vai assim vai, né? Que bendito o muro de Jericó, né? O muro de Jericó está na Bíblia, não é que você é o muro chamado Jericó. Né? E assim vai. A nossa ignorância acerca da palavra. Como é que nós podemos examinar o meu coração sem a palavra de Deus? Como é que nós podemos provar se estou na fé sem realmente ver o que a Bíblia diz a respeito? Nós precisamos não apenas ler a palavra de Deus, mas precisamos entender e saber interpretar corretamente. Amém, irmãos? Amém? Para quê? Para que você possa crer certo, para que nós possamos viver certos. E a segunda parte do livro, ele fala o seguinte, esse foi o versículo 5, do 7 em diante fala assim, agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que temos falhado. A outra ênfase que o Paulo fala, primeiro você precisa estar sintonizado com a palavra de Deus, examinar. Segundo, é que vocês não pratiquem mal algum e façam o que é certo. Voltando à analogia de vestir a camisa, eu usava a camisa da seleção para dizer, né, que eu sou brasileiro e para identificar outros brasileiros. Agora, se eu não vestir a camisa da seleção, lá nos Estados Unidos, como é que as pessoas vão reconhecer que eu sou brasileiro? Ainda mais com cara de oriental. Como é que os caras vão reconhecer que eu sou um brasileiro? Vocês lembram do filme do Bang Bang, né? Eu preguei de manhã no Solidel, de 120 pessoas, só 3 pessoas sabem o que era Bang Bang. Falei, meu Deus, nós estamos velhos. Falei, Bang Bang é um filme faroeste, né? Então, imagina uma cidade pacata, lá no bar, aquela agitação, todo mundo, o pianista tocando piano, a dançarina faz aquela dança, os caras jogando poker, aí de repente, pum, abre a porta e entra um cara esquisito. Né? Aquela cena clássica, né? O pianista para de tocar, os caras do poker param de jogar, o cara está servindo o bar, para tudo, e fica olhando o cara entrando. Aí o cara, tom. Aí chegaram no balcão, let me have a beer. Aí o cara vai servindo, mas qual o propósito que você está aqui nessa cidade? Só estou de passagem. Aí o cara, aí tudo volta no bater. Por que eu estou contando isso? Eu estava nos Estados Unidos morrendo de vontade de comer coxinha. Digitei, a minha cidade era ali em Virgínia, né, Annandale, e a coxinha mais próxima ficava 1h30, no outro estado, chamado Maryland, numa cidade chamada Rockville. Não, eu vou lá. Tem que tomar um guaraná e uma coxinha. Cheguei com minha esposa, porque dia de semana você leva 3 horas, o trânsito é infernal. Eu fui no sábado, aí fui lá. Entrei, a mesma coisa. Parou tudo. Puf. Todo mundo me olhando assim, esquisito, sentei no balcão. Me dá uma coxinha e um guaraná Antártica. Aí tudo voltou ao normal. Aí uma senhorinha ficou olhando com aquele olhar suspeito. Por acaso você veio de São Paulo? Eu falei, sim, como é que a senhora sabe? Só pode ser japonês que fala português,
só de São Paulo mesmo. Não é interessante como é que você prova que você é brasileiro sem a camisa do Brasil? Está dentro do teu coração. O amor pela coxinha, a vontade de matar a sede com guaraná, está lá. E quando eu falei com o português claro, os caras identificaram, esse cara é brasileiro, mas da onde que é? Os caras, assim, eu falei, deve ser de São Paulo. Meus irmãos, não deveria ser a mesma coisa quando a gente fala de Jesus. Não deveria ser tão fácil quando a gente refere sobre Jesus. Mesmo que não precisa usar um cabelinho de um cristão, uma gravata de um cristão, mesmo que eu não ande com uma Bíblia embaixo dos meus ombros, meu sovaco, sei lá, né? Qual é a maneira que vai identificar que você é cristão? A minha maneira de ser. A minha maneira de me relacionar. Eu não entrei chegando lá, pessoal, eu sou brasileiro. Não, não precisa nada disso. Os seus atos, as suas atitudes vão demonstrar, vão denunciar que você é um seguidor de Jesus. O meu português foi suficiente, ou seja, o que vai identificar você como cristão é seu biblês. Biblês, que horrível, né? O que vai identificar que você é um brasileiro é sua fome pela coxinha, mas o que vai identificar você é um cristão é sua fome pela justiça. O que vai identificar que você é um brasileiro é sua sede por Guaraná na Antártica. O que vai identificar que você é um cristão é sua sede em promover a paz, não contendas. As suas atitudes dizem muita coisa. Não precisa falar que você é cristão. Um simples gesto, uma simples delicadeza, uma simples generosidade acusa quem você é, que você é diferente. Irmão, se você fizer certo, se você crer certo, você vai viver certo. Um teólogo falou o seguinte: como você sabe se você é um cristão? Ele fala assim, três coisas que você pode identificar: a sua teologia, a sua confiança em Jesus, a sua moralidade. Como é que está seu índice de moral em relação à Bíblia? Se você tirar a Bíblia, a sua moral está uma 10. Estou na moral, posso fazer o que quiser. Mas o que a Bíblia fala da sua moral, sobre o seu ciúme, sobre a sua inveja, sobre a sua avareza, ou seja, de querer dinheiro, ganhar dinheiro. O que a Bíblia diz sobre isso? E o terceiro ponto que esse teólogo fala: como é que está o seu índice social? Tem tantas coisas, mas uma coisa que vai pegar aqui, e eu vou dizer, é como é que está o seu nível de imposto. É lícito pagar imposto? É lícito. Eu sei que pega todo mundo. É lícito pagar imposto? Se você crê certo, você vai fazer a coisa certa. Se você crê errado, não espero grandes coisas. Se você crê certo, vai fazer a coisa certa. E o que a Bíblia fala: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ultimamente eu estou sofrendo muito com meus dentes, é horrível.
né? Semana passada estava assim, já não falo direito, aí fica esse dente aqui caiu, né? Caiu, tinha que tirar que está ruim. Aí minha dentista passou o orçamento para mim e ela começou a escrever os valores. Geralmente ela nunca fala isso, mas é que quem vai fazer o implante é uma outra pessoa. Aí ela passou os valores. Davi, é o seguinte: você quer fazer o implante com imposto ou sem imposto? Com recibo ou sem recibo? Quanto quer? Quanto quer? Aí um valor X, valor X. O que é mais caro? É com imposto ou sem imposto? Com imposto. O que é mais barato? Sem imposto. Ela não sabe que eu sou um cristão. Ela não sabe. Mas se eu falar sem recibo, eu estou martelando o quê? Ela nem vai cogitar que eu sou um cristão, nem vai suspeitar. Nem vai suspeitar. É um cliente legal chamado Davi. Mas se eu falar, não, eu faço questão que seja com recibo. Acho que os olhos vão ficar... Que? Você vai pagar mais? Você deve estar procurando. Qual a decisão que eu fiz? Eu fiquei assim, composto sem imposto. Ainda não falei a resposta, mas preparando o sermão, falei, se liga, Davi, você vai pagar com imposto. Até eu fiquei hesitado. Não, Deus vai entender. Mais barato, o Senhor sabe a nossa condição, o Senhor sabe a minha condição. Eu quero pagar menos, por que eu vou pagar mais, Senhor? O Senhor vai me entender, Deus vai me entender. Examine a si mesmo. Se você paga mais, quem vai cuidar da sua vida? Quem é? É Deus. Se você paga menos, você está por conta própria, meu filho. Depois não vem mandar conta para mim, o Deus vai falar assim, depois não vem mandar conta para mim. Você está na conta própria. Eu sei que no Brasil, um sistema é muito corrupto. Sei. Mas, gradualmente, nós podemos planejar. E numa ética progressista, você fala assim, né? Você vai pagando um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não dá você pagar 100% de uma vez, mas você pode planejar. Meu irmão, você vai pagar ou não pagar, vai depender da sua fé. Vai depender no que você crê. Que a palavra de Deus diz para mim, e fala para mim foi, Davi, se você crê certo, você vive certo. Gostaria que você fechasse seus olhos.